Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação, mais um dia de estudo. Hoje é o dia 89, hoje nós vamos meditar os últimos capítulos do livro de Juízes, capítulos 19, 20 e 21. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria recomeçarmos, que alegria termos mais um dia de meditação. Hoje, como o Padre disse antes da oração, é o último dia do livro de Juízes. Um dos nossos objetivos com esse estudo é que nós tenhamos uma visão geral daquilo que é a Sagrada Escritura. E eu digo assim sem pretensão exagerada, mas ler a Bíblia, compreendendo a Bíblia, tendo uma noção geral da Bíblia, seguramente será um dos trabalhos mais importantes, uma das missões mais importantes que nós vamos fazer em toda a nossa vida, Primeira comunhão, batismo, crisma, tudo isso é muito importante, mas conhecer a Sagrada Escritura, ler a Sagrada Escritura é um dos maiores e mais importantes desafios da nossa vida. O Padre está falando isso para quê? Muitas pessoas vão falar assim: Padre, é muito difícil ler a Bíblia, é muito difícil entender, é muito difícil perseverar. A palavra que eu vou dizer começa com a letra O. Óbvio que é difícil. Entra na igreja, faz uma pesquisa, ou faz uma pesquisa na feira. Quantas pessoas já leram a Bíblia toda? É menos de 1%. Pouquíssimas pessoas leram. Fácil é comer chocolate. Fácil é dormir quando a gente está com sono. Fácil é chupar sorvete. Fácil é fazer coisas que todos podem fazer. Agora, ler a Bíblia toda, nós estamos diante de um desafio muito difícil, mas que com a graça de Deus nós vamos vencer. E aos poucos nós vamos criando a nossa própria história. Apareceu a Luciana, que é uma amiga nossa, ela é de Ubatuba, interior, litoral de São Paulo, e aí ela grava, olha que testemunho bonito. A mãe dela queria fazer a leitura da Bíblia durante um ano, mas a mãe ela tem dificuldade de ler, então ela começou a gravar para a mãe. E aí ela entrou em contato com o padre e falou: Padre, se alguém mais quiser, eu posso enviar os áudios. Então ela tem o mapa antes do que nós vamos fazer e ela pega e gravava para a mãe. E aí aos poucos ela enviou para nós gostamos, e agora ela tem um canal, já tem mais de 1000 inscritos, ela está enviando para todo mundo. Então foi uma pessoa que estava participando, uma psicóloga, estava participando, começou a crescer junto com o grupo, se Deus quiser vai até o final. Então, é uma missão linda, uma missão importante. E o padre já disse, eu poderia até pegar e ler aqui para vocês, poderia colocar um fundo aqui bonito e fazer só o áudio, seria até mais fácil, mas eu quero olhar nos olhos de vocês, eu quero meditar junto com vocês, nós vamos construir a nossa história junta. Então esse estudo, seguramente, por isso que tem menos novenas no canal, menos atividades, para quê? Porque dá muito trabalho preparar, muito trabalho, eu tenho que ler pelo menos 2, 3 vezes, às vezes assistir outros vídeos. Então é um grande trabalho, e nós queremos fazer bem. E aí nós estamos encerrando agora o livro de Juízes. Então vamos fazer assim. Vamos dividir assim 3 blocos diferentes aquilo que nós vamos fazer hoje. Primeiro, já foi visto outros dias, repetitio mater studiorum est, a repetição é mãe dos estudantes. O povo, ele estava escravo no Egito. Quando o povo saiu do escravo do Egito, eles precisaram de uma liderança. Essa liderança foi Moisés. Depois, quando estava entrando na Terra Santa, para entrar na Terra Santa, essa liderança foi Josué. E aí, quando o povo entrou na Terra Santa, Josué não teve um sucessor, não tinha um líder para cuidar do povo. Então, como que o povo se organizava? O povo se organizava através de líderes tribais. Esses líderes eram aqueles que tomavam as decisões e principalmente ajudavam as pessoas a se organizarem quando haviam invasões, quando haviam conflitos, quando o povo estava em dificuldade. Então, através desses líderes, o povo se organizava, enfrentava os adversários e aí
aquele povo, aquela comunidade sempre vivia um grande círculo. Primeiro tinha o pecado, e aí é assim na nossa vida hoje, sempre assim. Pessoas, às vezes, na sacristia da igreja falando: padre, ontem antes da missa uma pessoa me procurou. Padre, parece que acontece do mesmo jeito hoje. É desse jeito, é um ciclo vicioso. Pecado, sofrimento. Arrependimento e clamor, libertação que Deus realiza, e aí depois vem a paz. E aí o ciclo se repete. Mas esse ciclo se repetir não é algo normal e tranquilo. Não, esse ciclo ele vai piorando. Quando nós não nos convertemos, esse ciclo ele vai se tornando cada vez pior. Então nós chegamos no livro de Juízes, onde pessoas em um território local, um território específico, exercia uma liderança. E aí depois tem Ruth, e aí depois tem Samuel. Quando nós chegarmos em Samuel, nós vamos ver novamente uma figura de destaque nacional. Quando nós vimos Moisés, figura de destaque nacional. Quando nós vimos nacional, não tinha um país como nós temos hoje. E quando fala nacional, nós vamos entender total em relação às 12 tribos. Moisés, uma liderança total. Josué, uma liderança total. E aí depois, quando entram os juízes, Otoniel, Aod, Jefté, depois tem Sansão, tem Débora, Baraque. Esses juízes, eles são de liderança pontual e específica. Então era normalmente isso que acontecia. E acontece assim hoje. A pessoa peca, ela sofre, ela se arrepende, Deus salva e depois ela peca de novo. Então, quando nós olhamos esse livro de Juízes, ele pode ser dividido em 3 partes. Nós já vimos isso lá no começo, para ficar bem claro. A primeira parte, nós vimos ali a necessidade dos juízes. Por que precisava de juízes? Porque o povo estava na Terra Santa, não conquistaram todas as terras, tinham batalhas, guerras e precisavam se defender. E às vezes tinham problemas que precisavam de uma liderança, então precisava dos juízes. E aí depois nós vimos a parte maior do livro que mostrou para nós quem foram os 12 juízes. 6 maiores e 6 menores. Mesmo o texto não falando, podemos chegar a uma conclusão óbvia a partir do trabalho que foi realizado cada um. Aqueles que não têm muitas informações nós chamamos de menores. E aí vai chegar na última parte do texto, nós podemos dizer assim, na última parte do livro, podemos dizer que é a partir do capítulo 17 que nós vamos ver a anarquia. O que significa anarquia? A anarquia significa que ficou apenas naqueles 2 primeiros pontos. Quais são esses 2 primeiros pontos? Pecado, arrependimento. Pecado, arrependimento. Pecado e arrependimento. Ali chegou em uma situação que estava incontrolável. E é isso que nós vamos ver hoje. Essa anarquia, ontem ela foi vista que ela era religiosa. Por que religiosa? Construíram um templo com dinheiro que era roubado do filho que roubou da mãe, colocaram um deus pagão no templo e aí escolheram como sacerdote, aquele que ia trabalhar no templo, uma pessoa que estava trabalhando lá porque era um mercenário, porque ele conseguia um salário maior, um levita. Se ele tivesse um salário maior em outro lugar, ele não ia servir. Então aqui nós temos a corrupção religiosa. Aí agora nós vamos ver hoje capítulo 19, nós temos a corrupção moral, capítulo 20, nós temos a corrupção social, ou podemos dizer assim, a corrupção social, e aí depois, no último capítulo 21, nós temos a social e a moral junto. Qual que foi a corrupção? A corrupção moral. E aí vocês vão prestar atenção no padre. Quem leu, excelente. Quem não leu vai entender. O padre queria que tivessem todos aqui sentados na frente do padre, ia pegar uma lousa, ia escrever, ia fazer gestos. Então nós vamos imaginar assim. Vocês vão ver que o padre tem aqui, nós temos aqui um mapa. Nesse mapa aqui nós temos Efraim. Bem aqui no meio tem um território muito pequeno, que é Benjamim. E aqui para baixo já tem o território de Judá, que tem Jerusalém, tem Belém. Então vocês veem, aqui mais no sul é o território de Judá, Belém, Jerusalém, território de Judá. Aqui no meio, o território de Benjamim, muito pequeno. Por que pequeno, padre? Porque eles eram em número menor. E aí aqui acima tem o território de Efraim. Aqui no território de Efraim tem algo chamado Silo. Consegue perceber? S-I-L-O. Então aqui em Silo havia em Silo como se fosse um templo, havia como se fosse um pequeno santuário. E aí lá em Silo tinha um levita. O levita era aquele que servia o santuário. Por que os levitas não tinham uma terra? Porque eles deviam circular em todos os lugares para servir a Deus em todos os lugares. E aí, de repente, um levita, que estava lá no santuário, ele se casa com uma mulher de Efraim.
ali daquela região de Silo. Se casa com a mulher, e aí chegou um momento ele diz assim, agora eu quero conhecer a sua família, quero conhecer o seu pai. E aí ele foi para a casa dela, para a casa daquela mulher, para visitar o pai, e aí, depois de um dia de visita, o pai falava assim, fica mais um dia, fica mais uma noite, é bom ter você aqui, fica mais um dia. Segundo, depois a mesma coisa. Terceiro, chegou no 7º dia. O homem queria que aquele homem, ele ouvia sempre do sogro, fica. Aí chegou um dia, ele falou, não, aqui já basta, agora eu vou. Depois de 7 dias, eu vou e levo a minha mulher junto. Então, ele tinha saído dali, ele estava próximo ali da região agora de Benjamim, ali naquele mapa menor, ele estava próximo daquela região de Benjamim, e ali naquela região de Benjamim, ele começou a procurar abrigo, começou a procurar pousada. Por quê? Porque ele precisava descansar. Ele precisava descansar, ele precisava encontrar repouso para ele e para sua mulher. E aí ele bateu em uma casa, não encontrou, bateu em outra, não encontrou, parece até Nossa Senhora São José. Em outra não encontrou. De repente tinha um velho, um senhor, muito pobre, que falou para ele, entre e fica na minha casa. Lavou os pés, preparou cama, preparou pães, e aí aquele homem ia descansar, território de Benjamim. Aquele homem levita e a sua mulher, que era da tribo de Efraim, iam descansar, iam dormir. De repente, a palavra diz isso, não são palavras que eu costumo dizer da minha boca, mas a Bíblia diz, de repente alguns vagabundo é alguém que não trabalha, que fica vagando. Vagabundo é alguém que fica vagando sem uma ocupação fixa. Então, de repente, alguns, a gente chama de malandro, de bandido, safado, sem vergonha, sem caráter, e aí pode colocar os nomes que vocês quiserem, é tudo isso, esses homens. Aí, de repente, eles começaram a rodear a casa de Benjamim, da tribo de Benjamim, daquele senhor, e queriam roubar aquele que era levita, que estava com a sua esposa. O dono da casa viu isso e falou, não, você não vai roubar. Não, vou roubar. E queriam pegar a mulher para violentar a mulher daquele homem que era levita. O dono da casa, isso vocês podem ler na Bíblia, é até pesado, então respira fundo aí que vocês vão ver coisas terríveis. O dono da casa falou, não, ele é meu hóspede, vocês não vão fazer isso. Eu tenho uma filha que não é casada, que é virgem, eu ofereço para vocês. E aí ele ofereceu, eles violentaram aquela mulher a noite toda. De manhã ela estava na porta da casa, praticamente inconsciente, e ela estava morta. Passou uma noite sendo violentada por homens diferentes, bandidos. Ela estava morta. E aí, o pai pegou a filha e cortou o corpo dela em 12 pedaços. E dividiu, espalhou cada pedaço em uma tribo diferente. Para quê? Em forma de revolta, de protesto, uma forma que todos ficassem sabendo o que aconteceu. Todos ficassem sabendo. E as pessoas ficaram sabendo. Israel todo, as 12 tribos ficaram todos revoltados. A gente fica revoltado. Uma violação de uma mulher, queriam roubar, ficaram revoltados. Então as 11 tribos foram contra Benjamim, um de cada tribo representando, organizando, e depois formou uma grande multidão, foram contra Benjamim e falaram, olha, vocês não deviam ter feito isso. Esse homem, esse vagabundo deve ser punido. O que a turma de Benjamim, a tribo de Benjamim fez? Nada. Não, isso daqui não responderam. Então, o padre falava ontem de anarquia religiosa. Compraram um templo com dinheiro roubado. Construíram um templo com um sacerdote que era uma pessoa que queria só ganhar dinheiro. E aí hoje vocês veem a corrupção moral? O que é a corrupção moral? De repente acontece um estupro. Começou a corrupção religiosa, a corrupção moral. Agora começa algo chamado guerra civil. O que é guerra civil? Quando dentro de um país, as próprias pessoas desse país começam a guerrear. E aí Benjamim não respondeu nada, as outras tribos ficaram extremamente revoltadas e atacaram a tribo de Benjamim, que é muito pequena. Primeira batalha, Benjamim venceu. Segundo dia de batalha, Benjamim venceu. Terceiro dia de batalha, a tribo de Benjamim perdeu. O texto diz que foram mortos mais de 25 mil pessoas. E aí a tribo de Benjamim perdeu e eles foram mortos. Naquele dia, 600 homens saíram da tribo de Benjamim, conseguiram escapar, ficaram no deserto. E os outros viram que eles tinham escapado.
Então eles ficaram no deserto aproximadamente por 4 meses. E aí depois de 4 meses, devem ter cansado, devem ter voltado. E aí as outras tribos sabiam que eles tinham voltado, esses 400 que tinham fugido. E aí pegou e matou até esses homens que tinham fugido. Esses homens que de repente eles estavam no deserto. Então nós temos aqui uma situação, na verdade são 600 homens no deserto. O padre diz 600, depois diz 400, vamos ficar com 600. E aí a tribo de Benjamim foi praticamente toda destruída, toda destruída. Imagina, eram 12 irmãos, cada um representando uma tribo, na verdade não eram 12, nós tínhamos 12 tribos, uma tribo destruída, e ficou 11. O que as outras 11 fizeram? Ficaram com um grande remorso, uma grande tristeza. Arrependimento. E aí eles haviam prometido que eles não ofereceriam as mulheres deles para se casarem com aqueles que de repente tinham escapado e tinham sobrevivido. Com certeza alguns tinham sobrevivido, eles prometeram, fizeram uma promessa, então eles não podiam dar mulher. E aí depois eles fizeram uma proposta, qual que era a proposta? Ali, muito próximo em Silo, ali próximo, no santuário de Silo, tinha algumas mulheres que iriam dançar, aqui é a tribo de Efraim, quando tinha festa da colheita, ou nós chamamos de festa da primavera, algumas mulheres iam dançar na festa, então a própria tribo de Benjamim, aqueles que tinham sobrevivido, deram essa sugestão para eles: vocês vão lá na festa, peguem essas mulheres que estão dançando e tomem essas mulheres, 400, como esposa para vocês, e depois vocês vão ter filhos e vão continuar a geração de vocês. Então veja, Israel, as 11 tribos não podiam dar mulheres para eles porque eles tinham feito uma promessa para Deus. Então olha a sugestão que eles deram, olha, eles estão cometendo o mesmo estupro que aconteceu antes. Olha a sugestão. O que aconteceu com a tribo de Benjamim? Os vagabundos, aqueles homens, estupraram a noite toda uma mulher. Aí depois as outras tribos dizem assim para Benjamim: agora vocês vão, pegam as mulheres que estão dançando e raptam e levam para vocês. E aí eles fizeram isso, mas mesmo assim não foi suficiente. Então, vocês já estão de cabelo em pé. Paciência. Aquilo que está escrito na Bíblia não significa que está correto. Isso daqui mostra que é a corrupção do ser humano. Então, qual que é a conclusão do livro? Qual que é a conclusão? O livro termina assim: naqueles dias não havia um rei e cada um fazia o que parecia correto. Então qual que é a pergunta agora? Então vamos ter um rei. O palco estava todo montado para ter um rei. Por quê? Porque sem rei havia anarquia. Então isso tem muitos que são pagãos, ateus, vão dizer: isso daqui é uma coisa da cabeça do autor para justificar a necessidade da realeza. Cada um entende do jeito que quiser. Nós entendemos que o pensamento que está na Sagrada Escritura é algo inspirado por Deus. E a sociedade ela estava tão corrupta que ela precisava de uma liderança. Agora o problema é o seguinte, nós vamos antecipar. Os reis também não resolveram o problema. Chegou um determinado momento, o próprio Deus precisou vir, aí nós temos a encarnação do Verbo e a vinda de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, não tem como ser mais claro. Eu sugiro que aqueles que quiserem, que ouçam, meditem novamente e vamos até o fim, sem dúvida nenhuma. É um dos trabalhos mais importantes de nossa vida, ler a Bíblia toda, compreender a Bíblia toda e aos poucos trazendo isso para a nossa realidade. Persevere, reze por esse projeto. Que Deus nos abençoe. Amanhã vamos começar mais um livro. Amanhã uma história lindíssima. Com certeza todos nós vamos nos emocionar. O livro de Ruth. Nós estamos terminando o mês e muito em breve, se não for hoje, muito em breve vocês vão receber o calendário para o próximo mês. Que Deus abençoe. Que Deus te proteja. Vamos adiante. Vamos perseverar. Vamos em frente. Muito obrigado por nos acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.